a gente começou a falar disso e acabou não terminando. E o pessoal, como os terroristas que levam essa leitura ou entendem errado e vão morrer e matar pelo... Cara, isso existe, isso aí existe em sociedades que tiveram um período de destruição e invasão. Quais são os grupos terroristas mais famosos do mundo islâmico atual? Você tem aí o Boko Haram, Al-Qaeda, o Daesh, Jabhat al-Nusra, enfim, que atuam ali na região do Oriente Médio. O que é comum daqueles países? Pobreza. Não só isso. Antes deles se tornarem pobres, porque a Líbia, antes de Gaddafi, não era pobre. Aliás, o Iraque de Saddam Hussein também não era um país pobre, era um país bem rico com uma venda de petróleo. Como é que aqueles lugares surgem? Como é que aquilo ali surge? Bem, no século XVIII, existia um imã na Arábia Saudita, né, no território, no século, assim, na região do Najd, né, no norte da Arábia Saudita, chamado Muhammad ibn Abdul Wahhab, né, que ele foi o fundador de um movimento conhecido como Wahhabismo, né. Muhammad ibn Abdul Wahhab, ele estabelece um preceito novo na religião islâmica, que é o takfirismo, a excomunhão exacerbada, de modo que todas as pessoas que não estiverem seguindo a interpretação religiosa do Islã, enquanto eu entendo, são infiéis, são kufar, são kéfir, são isso. Aí ele vai fundar o primeiro emirado de Diria, na região ali de Najd, na Península Arábica no norte. Ele vai fazer sua expansão, primeiro contra o Império Otomano, que era muçulmano. Ele vai invadir a cidade sagrada de Meca e Medina, vai invadir a cidade de Karbala, que é sagrada para os xiitas, e vai fazer... Você imagina o quê, né? Então, assim, isso vai dar origem ao extremismo no mundo islâmico contemporâneo. O Império Otomano vai conseguir acabar com o wahhabismo, vai conseguir neutralizá-los e empurrar de volta os rebeldes do movimento wahhabi para o norte da Península Arábica e deixar eles por lá, e tudo continua funcionando como estava antes. Até que vem a Primeira Guerra Mundial. E aí a senhora Inglaterra, através dos planos de Blunt e apoiados pelo senhor Winston Churchill, fala o seguinte, ó: a gente precisa de alguém para governar essa região aqui depois que os otomanos caírem. Quem a gente vai colocar no poder? O Blunt, que era umas pessoas do comissariado britânico, ele tinha a ideia de que a gente tinha que forçar o mundo muçulmano a passar por uma reforma protestante. Porque ele acreditava, porque você tinha aquela ideia do colonialismo, de que o fardo do homem branco era fazer experimentos sociais para que as sociedades mais atrasadas evoluíssem. Então o que é que fez a Europa passar pelo iluminismo, a Revolução Científica, a Revolução Industrial e tudo aquilo que aconteceu? Foi quem? Foi a Reforma Protestante, que deu origem a todas aquelas revoluções que vieram depois, Martinho Lutero e tal. Sim. Quem vai ser o Lutero no Islã? Vamos fabricar. Vamos pegar o movimento Wahhabi e colocar eles no poder nas cidades mais sagradas do Islã, e eles vão espalhar essa visão de Islã pelo mundo. Aí o que é que acontece? O reino da Arábia Saudita, ele é criado nesses pressupostos. Quando eles viram um país, ele abandona parte do wahhabismo mais extremo, só que esse wahhabismo, ele já havia sido o quê? Exportado. Esse wahhabismo vai se mesclar com elementos das lutas anticoloniais, principalmente ali no Egito, com a Irmandade Muçulmana, né, com a figura de Said Qutb, que acreditava que deveria haver uma vanguarda revolucionária, né, que iria libertar o mundo islâmico, que iria pegar em armas contra, olha só, não é contra os não muçulmanos, infiéis, mas não, contra os muçulmanos desviados, os muçulmanos pervertidos que estavam sendo colaboracionistas com essa decadência. Então essas duas ideologias, elas vão se mesclar para dar, em meados do século XX, o surgimento da semente do jihadismo moderno, que é lançado primeiramente não contra os infiéis fora do Islã, mas contra os muçulmanos. Tanto é, quem é a maioria das vítimas dos terroristas do mundo? Os próprios muçulmanos. Não é os não muçulmanos. Por quê? Ué, porque eles acreditam que os muçulmanos são infiéis também. Ah, tá. Entendeu? Eles acreditam que eles também são infiéis, porque eles não seguem a religião como deveriam seguir. Quem mais o ISIS matou no Iraque? Muçulmanos xiitas. Exato. Entendeu? Quem mais o Talibã matou? Outros muçulmanos. Esses movimentos todos, com essa mentalidade do takfirismo moderno, eles vão adotar essa visão de que os muçulmanos estão desviados e que eles precisam ser todos mortos para que a sociedade muçulmana ela possa de novo voltar a ser o que era antes, com essa visão deles. Só que o quê? Isso dá uma interpretação do Alcorão Sagrado. Porque, cara, você já leu o Alcorão? Não. Então pronto. Assim, o Alcorão Sagrado, com relação à violência, ele é muito restritivo. Ele é muito restritivo. Então esses grupos, eles precisaram buscar inspiração em outras literaturas, de outros líderes religiosos, posteriores, para poder dar vazão àquilo ali. Porque não é um segmento ao pé da letra da religião. É justamente um segmento metafórico. Porque a gente sempre acha que o fundamentalismo
em todas as religiões, é seguir o que está escrito ali. Na verdade, não. No mundo islâmico, é o contrário. Tem uma entrevista muito interessante que o jornalista americano ele fez, inclusive virou um livro, né? Que ele fez uma entrevista no Afeganistão com o próprio Osama Bin Laden. Não sei se você já viu essa entrevista, tem no YouTube ela. Tá, então pronto. Ele pergunta para o cara, fala assim, olha, mas o profeta Maomé, ele proibiu matar crianças e mulheres em guerra. Só podem combatentes morrer. Aí Osama Bin Laden responde para ele, mas isso não está escrito em pedra. Eles matam os nossos combatentes, devemos infligir as mesmas coisas a eles. Ou seja, o extremista, ele é um relativista da religiosidade. Exato. Ele não é um cara que segue estritamente aquilo ali. Porque o que o Corão fala? Olha, combatam quem vos combatem. Só combata se você for combatido quem vos combate. Quando eu me explodo no mercado, o que aquelas pessoas que estão andando ali estão me combatendo? Nada. Se eu vou numa escola e fuzilo as pessoas que estão ali, o que aquelas pessoas estão me combatendo? Nada. Mas eu preciso de um relativismo religioso. Eu preciso de uma elasticidade interpretativa muito grande para ser colocada dentro desse contexto. E os terroristas, eles surgem disso aí. De uma religiosidade que não se importa com as cláusulas pétreas. E o que Osama Bin Laden responde? Isso não está escrito em pedra. Entendeu? Então, basicamente isso. O terrorismo, ele é fruto de três coisas. Três princípios originais. O primeiro princípio original que funda o terrorismo é esse não apego à tradicionalidade da jihad. Porque, olha, quando é que os muçulmanos descobrem a pólvora? Não sei. Século XIII. Os mongóis trazem a pólvora da China e apresentam ela ao mundo islâmico. Quando é que o primeiro atentado de homem-bomba suicida vai existir na história do mundo islâmico? Putz, lá na Dos frente. anos 80 pra... Você tá entendendo? Pra longe. Peraí, será que os muçulmanos passaram a vida inteira com pólvora? Peraí, será que a gente não pode se explodir aqui? Será que não juntar o lé com o cré? Não, porque isso é uma perversão da ideia de jihad. Isso é uma perversão da teoria clássica da guerra dentro do Islã. Você tá entendendo? Então, assim, esse é o primeiro ponto. A distorção da religião por uma interpretação muito mais metafórica, que é o que esses terroristas eles usam. O segundo ponto é, a gente não pode deixar de notar que esses terroristas sempre surgem após invasões de potências ocidentais, cara. Não tem um país que está estável, rico, bem, população bem alimentada, e surge um grupo terrorista lá e sai matando todo mundo e aquilo ali... Cara, não tem esse país, você tá entendendo? Não tem esse país. Onde que surgem, por exemplo, terroristas extremistas islâmicos na França? Nas favelas marginalizadas de comunidades argelinas. Onde que surge o Estado Islâmico? Dentro das prisões de Abu Ghraib durante a ocupação americana. Porque os Estados Unidos fez o quê? Prendeu todos os oficiais do exército de Saddam, desempregou um monte de soldado e criminalizou todo mundo que tinha algum cargo político ali dentro do exército. Aí você tem muita gente com capacidade militar enviadas para um monte de presídio, onde elas são torturadas e entram em contato com lideranças extremistas. O que é que sai disso? Estado Islâmico, entendeu? Então aí, você tem esse terceiro elemento. E o último elemento é uma queda do papel da intelectualidade islâmica como existia no passado. Porque o que é que acontece? Como que existia um poder moderador dentro da sociedade muçulmana? Você tinha a figura do califa, do emir, do sultão, do sheik, quem é que fosse governar a sociedade, mas quem que criava o balanço entre a tirania do líder para com o povo? No mundo islâmico, quem fazia isso? Quem? Eram os ulemás. Era a classe de teólogos muçulmanos que atuava como intermediários para tolher os avanços e deslegitimando a tirania do líder. Então, por exemplo, você tinha um líder que ele falava o seguinte, ó, a partir de amanhã eu vou criar um imposto do dobro sobre o açúcar. Ele podia fazer isso? Os ulemás iam falar, peraí, de acordo com a lei sagrada, você não pode. Não, mas eu preciso de dinheiro. Vai vender tapioca, sei lá, qualquer coisa, você tá entendendo? Tô dando um exemplo aqui pra mostrar que tinha um poder moderador dentro, tradicional do mundo islâmico. Quando o colonialismo dissolve tudo isso, a classe dos ulemás vira basicamente uma classe de sacerdotes, que não tem mais aquele poder moderador. E aí você tem a ascensão de tiranetes em basicamente todos os países muçulmanos, que geram um grau de opressão social muito grande, que são geralmente ditaduras militares, que são geralmente regimes autocráticos, onde você não tem mais esse balanço. Então, população oprimida, mais extremismo religioso de interpretações loucas, mais invasão e pobreza, o que é que você gera? Em qualquer lugar do mundo é isso, cara. A fórmula é essa, não tem outra fórmula. Por exemplo, a pobreza no Nordeste, extrema, do governo brasileiro na Primeira República, gerou o quê no interior da Bahia? Antônio Conselheiro, Arraial de Canudos, rebelião, guerra. Entendeu? Qualquer sociedade é assim. As pessoas acham tão estranho isso aqui, porque o que entende-se como religião não é mais tão importante na sociedade brasileira. Você tá entendendo? Mas
ainda continuam com outros pressupostos. Quando a gente tem o ideal pelo qual nosso Estado está estabelecido, que é a democracia, sendo atacado, o que é que acontece? Começam os movimentos. Não, estão atacando a democracia, estão fazendo... Então, assim, é a mesma coisa do mundo islâmico, só que com religião. outros princípios, que é o que baseia aquela sociedade, que é a religiosidade. Aí você pode concordar ou discordar com isso, achar isso bom, achar isso negativo, achar isso legal ou não, mas, poxa, cara, você tem que entender que o mundo não funciona, não teve as mesmas experiências que produziram a sua sociedade. O mundo islâmico não passou por papado, igreja, reforma protestante, iluminismo, renascença, tal. Não passou por isso. Outros processos deram origem ao mundo islâmico moderno, outros processos deram origem à China moderna, outros processos deram origem ao Japão moderno. E essas sociedades, elas vão acompanhar esses processos. Então, assim, para que a gente entenda essa sociedade sem o somos melhores, a gente precisa compreender como esses processos existiram. Porque, cara, vamos lá. Se o Alcorão realmente mandasse todo muçulmano, fosse o dever dele matar todo o infiel que existisse sobre a Terra. Impor Exato. A Sharia, o Islã, o que for. Quantos por cento da população mundial é muçulmana? 25% dos seres humanos na Terra hoje são muçulmanos. 25... desculpa. Hoje, 25% das pessoas que vivem no mundo, no planeta Terra, são muçulmanas. Se o Alcorão realmente mandasse isso, meu amigo, não tinha mais humanidade. Você tá entendendo? Não tinha mais humanidade. Então, assim, são grupos que vão acabar deixando de existir, muitos deles já foram extintos, e que um dia vai ser só uma parte da história pra gente comentar depois, né? Ou fazer jogos. Porque, por exemplo, sabe, no século XII, ali na região do Oriente Médio, quem era o grupo terrorista que existia ali? Século XII? Sim. 12, 13. Não sei. Quem era? Os Hashashin. Viraram Assassin's Creed. O Assassin's Creed é baseado nos Hashashin, que eram os assassinos de aluguel ismaelita, que existiam ali na região do Oriente Médio, que queriam estabelecer o califado xiita ismaelita, e eles faziam assassinatos políticos ali na região. Porra. Mas, obviamente, naquela época não tinha pólvora, era a punhal, a adaga. A daga. Exato. O jogo é baseado nessas figuras históricas dos Hashashin. A palavra assassino vem justamente de Hashashin, ou assassiyun, fundamentalistas. Porra. Entendeu? Então, é isso. Depois vai virar jogo, cara. Vai virar jogo. Você vai poder pegar o Bin Laden pulando lá da torre, fazendo pirueta.